Oi, gente. A gente vai conversar hoje sobre morfossintaxe. Parece um nome estranho, né? Parece um nome escabroso, morfossintaxe. Mas, na verdade, a gente vai tentar tornar tudo isso muito simples para você. Já ouviu falar em morfossintaxe? Já ouviu esse termo? Ele é formado claramente por dois outros radicais. Como você já estudou e aprendeu o processo de formação de palavras, você vai reconhecer aqui morfo e sintaxe. Morfo tem a ver com forma, né? Metamorfose, ir além, meta, da forma, morfo. Então, morfo lembra a forma, a forma física de alguma coisa. E sintaxe significa combinação. Na verdade, é a relação entre elementos. Eu não sei se você sabe, mas quando se faz uma programação, por exemplo, para computador, você faz uma série de comandos, o programador, ele estabelece uma série de comandos que são chamados de sintaxe para aquele efeito que ele pretende. É uma sequência de coisas, de palavras, ditas daquela maneira certinha e que vão dar o efeito que a gente quer. Uma janelinha que abre, uma coisa que aparece, outra que desaparece, um link que você vai buscar a partir de um clique. Tudo isso a partir daquela sintaxe. Mas aquela combinação tem que estar bem feitinha, direitinha segundo as regras. Senão o efeito não acontece. Isso é o terror da galera da programação. Descobrir o erro, por que o programa não está rodando. Bom, a gente está falando de um outro tipo de programa aqui, que é a nossa língua, né? A nossa língua também tem a sua sintaxe, também tem que funcionar direitinho para poder rodar. Embora, na verdade, os seres humanos que usam a mesma língua, eles têm uma boa vontade muito grande. Então, você diz uma coisa e não ficou muito bem entendida, o outro tenta, se dedica para poder entender aquilo que você está tentando passar, mesmo não sendo perfeito. Mas tem horas que isso fica impossível. Então, a gente vai conversar sobre o que seria essa combinação, mas também que elementos a gente vai usar nessa combinação. E aí, claro, palavras, óbvio, palavras. Mas as palavras não são todas de um tipo só, né? A gente usa palavras que designam as coisas que a gente vê. A gente usa palavras que designam os processos que acontecem. Usa palavras que acompanham essas duas palavras básicas, outras que caracterizam, outras que dão ideia de circunstâncias que envolvem aquilo tudo que acontece. Então não são palavras do mesmo tipo, são palavras de tipos diferentes. Como é que a gente vai saber? Bom, elas têm características de significado e de forma. Daí a morfo. Por isso a gente vai se interessar pela forma das palavras e a partir dessa forma a gente vai dividi-las em classes gramaticais. Então o que é uma classe gramatical? É exatamente aquilo que define que tipo de palavra é essa aqui. O que ela significa, é a parte semântica, e o que caracteriza essa palavra, como ela se comporta gramaticalmente. Ela vai para o plural, ela tem feminino, ela se flexiona no tempo como um verbo. Qual é a característica dela? É isso que dá a classe gramatical. Bom, espero que você não seja do tipo que confunde classe gramatical com função sintática, mas se for, não tem problema, porque a gente vai tentar encaminhar isso aqui para resolver. Classe, portanto, é exatamente um conjunto de características. Você classifica aquilo que a palavra é. É bem verdade que nenhuma palavra é o tempo todo uma coisa só. Assim como as pessoas que num lugar tem um papel, num outro lugar tem um outro papel, não é assim com você? Aqui você é filho de fulano e fulano, ali você é aluno de tal lugar, né? Você é... Não descomplica, você é nosso aluno. Na família você pode ser sobrinho, pode ser até tio já, né? Tem gente que já nasce tio de alguém. Então, papéis diferentes, dependendo da relação que você mantém com aquele conjunto de pessoas. Ah, não é família, são amigos. Ah, então eu sou amigo de fulano, eu sou parceiraço de fulano de tal, eu sou namorado ou namorada, né, daquela outra pessoa. Então são os papéis. Aí entram as chamadas funções sintáticas. São funções que vêm daquela relação que as palavras têm entre si num enunciado. Na verdade, as palavras não existem soltas. Ah, existe no dicionário. Ok, mas ali é uma representação estática daquilo que a gente usa no dia a dia, né? Ninguém chega dizendo palavras soltas assim para outra pessoa. As palavras precisam sempre ser combinadas. E desde pequenininho você percebeu isso.
Porque mesmo quando era bem pequeno, você dizia uma palavra só e tinha uma pessoa super devotada para tentar te entender, bastava você dizer água, e não era com essa pronúncia bonita, era um negócio assim meio que mais ou menos. Então você dizia água e o outro entendia, mas porque tinha uma relação dessa palavra com o contexto. Então vê, tem a característica da palavra, tem o contexto do enunciado dela e tem o contexto situacional em que aquilo é dito. Bastante coisa, né? As palavras, como eu falei, elas raramente acontecem assim, ó, como elas aparecem aqui. A tendência dessas palavras é combinar. Na verdade, se você é bem malandro, você já observou que na minha sequência tem duas palavrinhas que já passaram por um processinho de combinação. Vê se você mata. Teclado, o, na, ontem, do, pifou, notebook, meu. Matou? Isso. Na e do. Na verdade, o na seria o resultado de uma combinação. Qual? Em mais a. Você tinha percebido isso? E o do seria resultado da combinação de mais a. Então, vê. Mesmo entre palavrinhas assim, existe uma tendência à combinação. E a gente não fala por palavras, a gente fala por pequenos segmentos, que a gente chama de sintagmas. Esses sintagmas podem ser só uma expressãozinha, né? Ou podem ser até uma oração inteira, um período inteiro aí funcionando como um sintagmão, digamos assim, de um texto. Mas, na verdade, na prática, a gente lida com pequenas expressões que juntas se organizam na forma de um enunciado ou oração. A gente já vai conversar sobre isso.